Bom dia. As irmãs e os amigos que se encontram aqui nesta manhã. Primeiro que nós cantamos agora, ele já mencionou o tema pelo qual nós abordaremos nessa manhã. Nós acabamos de convidar Jesus para morar conosco. A pergunta que eu deixo para mim e para você é: Jesus realmente tem morado conosco em nossas moradas e em nossas vidas? Porque para Ele estar em nossas moradas, primeiro Ele está na minha. Mas, falando em casamento, como uma mulher foi tratada ao longo da história? Se analisarmos a forma como a mulher foi tratada ao longo da história, em algumas civilizações ainda são tratadas desse jeito. Como era que elas eram tratadas? Vamos lá. Quando ela estava na casa do pai, ela vivia sob o domínio do pai. Quando ela estava na casa do pai, ela não tinha o direito de escolher o namorado nem o seu marido, porque quem escolheu o marido era o seu pai. Imagine para você a angústia dessa mulher no dia em que seu pai disse: olha, minha filha, você vai se casar com esse rapaz. Acabou-se. Ela não tinha escolha. Mas, achando ela que talvez fosse algo bom, quando ela se casava agora, ela ficava sob o domínio do marido. Para você ter uma ideia, ela não tinha direito a trabalhar, ela não tinha direito a estudar, ela não tinha direito à herança, ela só teria direito à herança se o filho que nascesse fosse do sexo masculino. Mas ao contrário, ela não tinha direito à herança, porque se fosse do sexo feminino era uma mulher. Então, essa mulher ia sofrer as mesmas coisas que ela sofreu. Trabalho, nem pensar. Estudar, muito menos. Escola, universidade, muito menos. Herança. A pergunta é: essa mulher tinha direito de quê? Ela não tinha direito a nada. Em algumas civilizações, essas questões históricas e culturais elas ainda continuam. Em bem pouca escala, mas ainda continuam. Era assim que a mulher era tratada. A pergunta é, de acordo com o texto que nós iremos estudar nessa manhã, como Jesus tratava as mulheres? Como Jesus tratava as pessoas? Porque, irmãos, muitos casamentos hoje, eles estão se acabando, eles estão terminando, não é por falta de dinheiro, não é por falta de emprego, não é por falta de conforto, muito pelo contrário. Eu tenho um amigo que a gente anda mais ou menos uns 10 a 12 anos, nós andamos juntos, e ele tem tudo. Ele tem casa, ele tem carro, ele tem emprego, ele tem tudo. E aí, dia desse, a gente vinha na estrada e ele disse assim: rapaz, pense que angústia eu estou. Eu disse: por quê? Minha maior angústia é quando volto para casa. A minha maior angústia, ou seja, o lar que deveria ser paz, o lugar de retorno de alegria, o lugar de tormento, é uma tortura. Olhando para aquele nosso amigo, muitos de nós hoje estão da mesma maneira. Ou seja, não é a falta de dinheiro. Muitas vezes o excesso dele tem terminado o casamento. Não é assim? Muitas vezes o excesso dele tem terminado o casamento. O que falta, na verdade, é amor entre um e o outro. As pessoas têm tudo, mas prova disso é que as coisas não fazem com que um ao outro. E ontem, para a nossa tristeza, vocês não conhecem, um amigo meu lá, vizinho meu, 4 anos de casado, ontem acabou-se divorciando. Muito choro, muita tristeza, muitos problemas. Ou seja,
O casamento é ou não é um sonho? Eu não tenho nem dúvida disso. O divórcio é um pesadelo, mas o casamento é um sonho. O casamento, custa o que custa, ele é um sonho. Só que há uma diferença. Eu vou provar para vocês que o casamento é um sonho, diferente de todos. Diga que não é. O casamento é um sonho diferente de todos. E vou provar para vocês. Vamos lá? Você comprou uma bicicleta vermelha. Você olha para a bicicleta e diz: rapaz, eu não gostei da cor dessa bicicleta, eu vou lá e troco. Você comprou um carro. Você diz: rapaz, esse carro, eu não gostei desse carro. Você vai lá e faz o quê? Troca o carro. Você comprou uma casa. Você olha para a casa e diz assim: eu não gostei dos compartimentos dela, eu vou mudar de casa. Eu não quero mais morar nessa casa. Só, irmãos, com pessoas é diferente. Imagine você que numa bela manhã de domingo ou de sábado, seu marido acordou, olhou para você e disse assim: tchau, querida, não dá mais para nós. Por que é que o casamento é um sonho diferente de todos? Sabe por quê? Porque mexe com pessoas, e pessoas têm sentimento. As coisas não têm sentimento, não, mas as pessoas têm sentimento. Então, você sabendo que o casamento é um sonho diferente de todos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter muito cuidado na minha escolha, da decisão que eu vou tomar. Porque as coisas você troca facilmente, mas pessoas não são mercadorias para serem trocadas e jogadas lá como um violão é jogado. Eu quero mais esse violão. E infelizmente, muitos casais, para você ter uma ideia, todos os dias centenas de divórcios são registrados nos cartórios. Nunca na história da humanidade se registrou tanto divórcio como em nossos dias. Apesar do conforto que temos, apesar de tudo que adquirimos, mais o lar não tem sido um espaço onde a felicidade ia reinar durante muito tempo. E Jesus, sabendo disso, porque Jesus sabe de tudo, abra lá em um texto de Marcos 10. Marcos 10, ele vai tratar justamente sobre isso, o de divórcio. O casamento é um sonho, mas o divórcio é um pesadelo. Até porque, quando você escolhe uma mulher para se casar, ninguém de sã consciência vai dizer: eu vou ver se meu casamento vai dar muito errado, vou escolher essa mulher para eu ser muito infeliz. É assim que você diz? Não. Então, irmãos, você não casou, você casou com uma mulher, você não casou com um problema. Mas essa mulher lhe trouxe problemas, ou esse marido lhe trouxe problemas. Quem é que tem que resolver o problema? Vocês é quem tem que resolver o problema. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, sabendo que o divórcio é algo que machuca, o divórcio é algo que maltrata. Ontem mesmo eu ouvi da mãe dessa moça, ela procurando todos os recursos, inclusive procurou até uma casa de umbanda, achando que o término do casamento daquele moço com aquela moça foi feitiço. Foi um feitiço. Ou seja, as pessoas procuram todos os recursos para fazer com que eles se unam, mas as nossas palavras, elas são importantes, mas as nossas palavras, na grande maioria, não são suficientes para fazer com que as pessoas se unam, porque eles tomaram uma decisão, e a decisão é eles que têm que resolver. Mas Jesus, pensando nisso, ele vai amarrar o casamento de um jeito que vai deixar você e eu sem saída. Porque o casamento que Deus pensou para você e para mim, disse: olha, você escolheu. Então essa é sua. Esse cara que você escolheu, essa mulher que você escolheu, é pro resto da sua vida. Você está ouvindo isso?
Casamento, ele não é bula de remédio que tem prazo de validade. Mas, infelizmente, em nossos dias, os casamentos, ele tem tido prazo de validade. Eles têm durado, em média, 13, 14 anos. O do meu amigo só durou 4. Eu tenho 10 anos para viver. Mas ele não conseguiu. Porque a média é 14, só durou 4. Novinho, casa nova, tudo novo, carro novo. Mas o amor envelheceu e desapareceu daquele lar. Como tem desaparecido e envelhecido em nossa vida. E aí Jesus vai dizendo assim, observe, 10 a partir do versículo 2, ele diz assim: aproximando-se alguns fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Irmão, no verso 2, ele já me dá a resposta, porque os fariseus perguntaram a Jesus o que? Para experimentar. Eles fizeram uma pergunta que ele já tinha o quê? A resposta. Ele já sabia que o divórcio era o quê? O divórcio não é para ele, porque a pergunta era só para experimentar, para ver qual seria a opinião de Jesus. Mas até os fariseus sabiam que o divórcio era um problema. Aí vem Jesus e diz assim: ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Jesus disse: o que foi que Moisés disse a vocês? E aí ele vai dizer: tornaram eles, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Ou seja, essa foi a resposta. Moisés não deu carta de divórcio. A pergunta é: por que Deus permitiu que Moisés desse a carta de divórcio? A resposta é simples. A resposta é simples. Você sabe o que foi? Vou fazer uma pergunta para vocês. O mandamento diz assim: não matar. O mandamento diz não roubar. Mesmo Deus dando o mandamento, o homem rouba ou não rouba? O homem mata ou não mata? A mesma coisa foi para o divórcio. Se Moisés não desse, se Deus não permitisse dar carta de divórcio, esse é o primeiro texto. Se Deus não permitisse, o homem ia se divorciar do mesmo jeito, eu não ia. Do mesmo jeito. Só que Jesus é diferente. Eu vou lhe dizer também por que ele permitiu isso. A Bíblia vai nos dizer. Repara o que diz: tornaram eles, Moisés permitiu livrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, é que ele nos deixou escrito esse mandamento. Primeiro ponto, esse é o ponto. Por causa da dureza, o que foi que eu disse a vocês? Se ele não permitisse, Deus vai dizer: ele ia se divorciar do mesmo jeito. As pessoas que estão se separando, não é por falta de coisas, não é por falta de conforto. A Bíblia está dizendo: por causa da dureza dos vossos corações. E vou dizer mais um motivo por que ele permitiu o divórcio. Você sabia que ao Jesus permitiu o divórcio, ele estava fazendo, sabe o quê? Ele estava tentando proteger as mulheres. Por que proteger as mulheres? Porque não existia lei. No Brasil, a lei de divórcio ela não tem nem 40 anos. Não tem nem, ou seja, não existia lei de divórcio. A mulher não poderia se divorciar de jeito nenhum. E naquele momento da história, quem pagava o preço? A mulher. Então Jesus disse: perdão, eu vou dar carta de divórcio, sabe por quê? Sim, eu estou protegendo as mulheres, porque senão elas vão ter que ficar com esse carrasco pro resto da vida e elas não vão ter liberdade de escolha. Foi esse o outro. Primeiro, pela dureza dos nossos corações. Segundo, porque se ele não desse carta de todo jeito de divorciar, e o mais importante, para a proteção das mulheres. Porque imagine você, se não existisse a lei, a mulher tinha que conviver pro resto da vida com aquele homem. Não tinha como, era lei, a época era lei e acabou. E aí, Jesus diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. No verso 7, por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separe. Irmãos, eu não sei se vocês têm analisado, mas na grande maioria dos divórcios, as separações, por trás de uma separação existem pessoas infelizes. Observe a vida de um homem ou de uma mulher. Observe a vida de um homem ou de uma mulher. E que, diante dessas separações, porque eu tenho comigo algumas colegas, né, convivo no meio de muita gente, porque essa profissão ela é evidentemente mais feminina, muitas mulheres que ensinam. O que é que acontece? Eu faço a seguinte indagação a elas. Elas dizem, vamos separar. Eu digo, mas você, muito nova, você vai se separar, é o direito que você tem, mas você precisa tomar muito cuidado, por quê? Você vai se separar para ficar só? Ela diz, não. E você tem o direito de casar todo. Só que o que você não conta, porque a gente conta que, não, eu me separo, caso de novo e vou ser feliz com o outro, mas nem sempre é assim. Eu estava pregando na igreja de Lagarto. Eu nunca esqueço disso. Na hora do almoço, que a gente terminou, encontrei uma senhora. E aí, como é que a senhora está? Ela disse, estou bem. E aí, o casamento, ela disse, irmão, eu me casei pela segunda vez, mas antes eu tivesse ficado com o infeliz do primeiro casamento. Ou seja, ela foi para um segundo casamento, achando, ela disse, mas antes eu ficasse com aquele infeliz. Ela está dizendo, eu era feliz e não? Existem separações que ela é fora da lógica, sabe por quê? É fora da razão, por quê? Porque existem separações que você não refletiu, às vezes por uma bobagem, as pessoas estão se separando por bobagem, e uma das coisas pelas quais as pessoas estão se separando, você sabe o que é? A forma como um trata o outro, as palavras, coisas simples de se resolver. Mas infelizmente o ser humano da atualidade, a Bíblia diz, suporte uns aos outros, ninguém suporta ninguém, e as palavras que você poderia diminuir o tom, e as palavras que você poderia escolher para dizer, ou seja, nós poderíamos ter palavras tal qual Provérbios 16, 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras como está em Provérbios 25, 11, como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Nós poderíamos pegar esses versos e dizer, não, eu vou cuidar das minhas palavras, porque muitos casamentos, eles estão sendo destruídos por isso. Maus tratos, forma como se dirige um ao outro, e é uma coisa que você e eu podemos resistir e controlar, ou você não pode controlar o tom das suas palavras? Portanto, Jesus disse, o que Deus uniu não separe. Então, o que é que eu entendo com isso aqui, irmãos? Separação, a não ser no contexto que Jesus disse, mesmo assim, se você quiser, Jesus disse, a não ser por relação sexual ilícita, deixará uma sua mulher, mas se você quiser, mas ainda existe o quê? Perdão, porque você tem que levar em consideração o seguinte, observe comigo, analise comigo, existe situação que é pior do que uma traição, não existe? Existe traição maior do que essa que eu vou contar para vocês. Lá em minha terra, eu sou do Minas. Lá em minha terra, tem um amigo pedreiro, e ele se casou com uma moça. E depois de algum tempo, os problemas conturbados com ela, pedreiro, chegou meio-dia em casa, a comida estava na mesa, a porta do fundo estava fechada. E ela na porta do fundo olhando pelo buraco da fechadura. Ele pegou a panela, colocou feijão. Quando ele abriu a panela de arroz, o arroz estava brilhando, e arroz de pobre ele não brilha muito, pode observar. Aí ele olhou assim, aí ele pegou um pouquinho assim, como estava brilhando, ele disse, rapaz, isso aqui. Aí ele colocou assim na cabeça assim, aí ele viu fingir. Ela que estava do outro lado percebeu que ele descobriu o que ela tinha feito. E ela mesmo disse,
Não, eu quebrei um pedacinho de lã e coloquei nele. Eu lhe pergunto, você viveria com medo dessa? A traição é só o ato sexual? Existe uma traição? Você casaria com uma mulher que ele matar? Você se casaria? Só eu vou lhe matar. Você casaria? Então, quando Jesus diz, a não ser por relação ilícita, sexual ilícita, o homem deixará mais, existe situações muito pior do que essa. Essa, porque você, eu disse aí, rapaz, se fosse eu tinha morrido, por quê? Porque quando eu chego com fome, para mim tanto faz brilhar como está escuro. Eu estou cego, quero comer. Então assim, ele foi prudente. Imagine você, para você ter uma ideia do que o ser humano é capaz. Você quebrar um pedaço de lã, colocar no arroz e dar para o pai de seus filhos, você vê o que o ser humano é capaz. E o casamento acabou. E eu disse a vocês que Jesus amarrou. Repara que não foi que ele amarrou o casamento. Aí ele disse assim, em casa, os discípulos ficaram se perguntando. Aí ele diz, aí em casa, os discípulos a interrogá-los sobre o casamento. Aí ele disse, quem repudiar, olha, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Irmãos, não tem para onde correr. Ele amarrou de um jeito. A coisa é tão séria que ele disse, olha, a lei é assim, é desse jeito. Escolha bem, toma uma decisão, porque o que Deus ajuntou não separe, não separe não. Mas em nossos dias, as cifras de divórcio elas são gigantescas. Antes, aliás, o casamento, irmãos, ele é tão sério que você pode sofrer antes, durante e depois. Por que não pode? Eu tenho um amigo nessa situação. Ele sofreu antes, sofreu durante e sofreu depois. E sabe o que ele fez? Repare como é a emoção nossa. Ele se separou da moça, dessa menina, e com pouco tempo de divórcio, ele casou de novo com ela. Resultado, outro divórcio. É assim nós seres humanos. Nós imaginamos, nós sonhamos com algo que não está na mente do outro. E, infelizmente, ele sofreu antes, durante, depois e continua sofrendo. As escolhas, as decisões que a gente toma com relação a isso, então precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, porque mesmo escolhendo, mesmo tomando a decisão certa, olha, mesmo você tomando a decisão certa, ele já é um problema, porque a mente humana é o espaço mais belo que Deus fez, está certo? Mas é o espaço mais difícil de ser compreendido. A mente que Deus fez, mas é um caminho, é um espaço que você não conhece e que a qualquer momento tudo pode mudar. Não é assim dentro de casa. Dentro de casa está tudo muito bem, de repente, o que aconteceu? E aí eu vou terminar com uma história de uma irmã. Uma irmã acabou o casamento, ela se divorciou e ela estava muito feliz. E agora, irmãos, ela arrumou um namorado. E ela disse, eu acho que agora vai dar certo. E também ela estava feliz com esse namorado. Depois de uns 3 meses, ele caminhando para a casa dela, ele chegou para ela e disse assim, ele encontrou 3 gatos na casa da irmã. 3 gatos. E ela disse assim, ele disse, eu não gosto de gatos. Ele disse. Ela disse assim, entre você e meus gatos, eu prefiro meus gatos. E o casamento acabou. O namoro acabou. Depois ela disse, irmão, os gatos me salvaram. O cara era um tremendo malandro, o cara era um corrupto, um carrasco. E aí eu digo às irmãs, eu expulso os gatos de fora do mundo. Cria os gatos salvaram o casamento daquela irmã. Um outro, segundo casamento daquela irmã. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Não serve para mim não, mas serve para seus filhos. Não serve para seus filhos, mas serve para os seus filhos.
É uma decisão que ela não pode ser tomada de qualquer jeito. O saudoso Roberto Rabelo dizia assim: o casamento é um sério passo. Tanto ele pode engrandecer, como também ele pode nos arruinar. Então, irmãos, sabendo disso, cuidemos dos nossos casamentos e rogamos a Deus para que os nossos filhos também entendam de que o verdadeiro casamento feliz, ele passa obrigatoriamente por Jesus, chamado Cristo. Porque o texto diz assim: os dois se tornarão uma só, mas a carne, irmão, ela não segura sem o osso. E se Cristo não for o osso dessa relação, o nosso casamento ele é um sério? Estamos sério, pode estar por um sério fracasso, podemos estar por um sério fracasso. Então que o Senhor nos ajude e que a cada dia nós podemos manter os princípios e não expulse os gatos da sua casa. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela boa circunstância que nos encontramos aqui nesta manhã. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, mas os teus ensinos e as tuas mensagens, elas só farão sentido se nós colocarmos em prática. Nos ajuda e nos perdoa, nos dá um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém.